Olá, velejantes! Hoje a gente vai falar sobre um caso de filme que virou livro. O Labirinto do Fauno, de Guillermo del Toro e Cornélia Funke. Eu li O Labirinto do Fauno em 2020, ano passado, e eu me senti meio culpada de não ter colocado ele no meu vídeo dos top 10 do ano, porque foi um caso assim que eu coloquei, depois eu tirei, aí fiquei na dúvida, ele acabou ficando de fora, então eu resolvi falar sobre ele hoje aqui, porque eu nunca falei sobre ele aqui no YouTube, só lá no Instagram. E como ele é um livro muito bonito, é um dos mais bonitos que eu tenho, não só a capa, mas por dentro também, eu resolvi fazer esse vídeo no intuito de mostrar, de fazer um tour por ele, para quem ainda não conhece, para quem ainda não viu ele por dentro. O filme O Labirinto do Fauno, de 2006, foi escrito e dirigido por Guillermo del Toro, e foi um filme muito premiado. Ele venceu em 2007 3 Oscars das 6 categorias que ele tinha sido indicado, além de ganhar outros prêmios também importantes na indústria cinematográfica, como o BAFTA, o Nebula, o Goya. E o Guillermo del Toro, ele é mexicano, então a língua falada no filme Labirinto do Fauno é espanhol. Anos mais tarde, o roteirista / diretor Guillermo del Toro resolveu transformar o roteiro do seu filme em um livro. Então ele contatou a Cornélia Funke, escritora alemã, e pediu para ela fazer isso. A Cornélia no início ficou meio apreensiva em transformar um filme que ela gostava tanto, uma obra-prima, num livro, né? Sabendo que às vezes as palavras não têm o mesmo poder de impactar as pessoas quanto as imagens, a música presente no filme também. Mas ela aceitou essa incumbência e conseguiu escrever o livro de uma forma magistral, devo dizer, porque ele supera todas as expectativas. Aqui no Brasil, o livro chegou pela editora Intrínseca em 2019. A história se passa na Espanha no ano de 1944, durante a ditadura de Franco. E esse governo fascista resultou em uma guerra civil no país. Então, o pano de fundo, o contexto histórico é esse. E a parte ficcional, a parte fantasiosa, fica com a nossa protagonista, Ofélia, uma menina de 13 anos que no início da narrativa está se mudando contra a sua vontade para a casa do seu padrasto, para a casa do novo marido da sua mãe. O pai da Ofélia, que era um alfaiate simples, ele morreu. E a mãe dela então se casou com esse outro homem e a mãe dela tá grávida desse homem. Esse homem é o Capitão Vidal, um capitão do governo de Franco, então ele é um capitão fascista. E ele é uma pessoa muito ruim, ele tortura pessoas e mata a seu bel prazer, e ele trata todo mundo muito mal. A casa do Capitão Vidal fica num local assim meio rural, tem um moinho, tem uma floresta perto, e quando a Ofélia tá chegando lá, ela encontra bem pertinho da casa um labirinto. E ela já fica meio curiosa. Bom, nos primeiros dias a história vai transcorrendo com a Ofélia não estando nada feliz nessa casa. Ela sente muita falta do pai dela que morreu. Ela tá preocupada com a mãe dela, que tá com a saúde bem fragilizada por conta da gravidez. Elas tiveram que fazer uma viagem longa e difícil em um estado já bem avançado de uma gravidez de risco, porque o Capitão Vidal fez questão que ela estivesse lá quando o filho dele nascesse. Então, né, a mãe dela fica só na cama doente e a Ofélia não se dá bem com o Vidal, ele não trata ela bem. A única pessoa que tem ali naquela casa que a Ofélia vê como uma amiga é a Mercedes, que é uma mulher que trabalha ali na casa do Vidal, ela é tipo uma governanta. E essa Mercedes tem uma história paralela muito interessante que eu vou falar um pouquinho depois, mas ela é muito legal com a Ofélia, ela acolhe a menina, né, e passa a protegê-la. A Ofélia gosta muito de livros, principalmente de contos de fadas. E um dia ela vê uma pequena fadinha em seu quarto e ela entende que a fada quer que a Ofélia siga ela, né, que ela saia de casa. Então a Ofélia pega, sai atrás da fada e segue ela. E a fada leva ela direto pro labirinto que ela tinha visto quando ela chegou lá na casa, né. Então ela segue a fada através do labirinto, ela percorre o labirinto e quando ela chega lá no final, ela encontra uma criatura muito alta, com chifres retorcidos,
e essa criatura se apresenta como Pan e explica que ele é um fauno. Esse fauno chama a Ofélia de Princesa Moana. E a Ofélia primeiro acha que ele tá confundindo ela, né, e questiona. Então o fauno explica para ela que esse é o nome verdadeiro dela, que ela na verdade é a Princesa Moana, filha do rei e da rainha do reino subterrâneo, e que ela fugiu desse reino há muitos anos atrás e que estão até hoje a procurando. A Ofélia, ela fica um pouco interessada, afinal a vida dela não tá nada legal naquela casa, né, da casa do Vidal. E o fauno diz para ela que pode levá-la até os pais verdadeiros dela, mas que primeiro ela precisa provar que ela é a verdadeira Princesa Moana. E para provar, ela tem que cumprir 3 tarefas que o fauno passa para ela. Ela aceita então cumprir essas tarefas e a partir daí a gente vai acompanhar ela fazendo isso, né? Então vão acontecer muitas coisas mágicas. Mas concomitante ao desenrolar desse arco da história, a gente vai ter uma carga dramática muito grande também acompanhando outros elementos. Então a gente tem a mãe da Ofélia que está muito doente na cama e a gente tem uma história muito interessante que eu tinha comentado antes que eu ia falar da Mercedes, né? A mulher que trabalha para o Vidal. A Mercedes, ela tem uma relação muito próxima a alguns rebeldes, a algumas pessoas que fazem oposição ao governo. E esses rebeldes estão escondidos na floresta que fica ali perto da casa do Vidal. E o Vidal meio que desconfia que tem alguma coisa por ali, tá sempre meio caçando eles. Então a gente vai ter muita ação nessa parte, vai acontecer muitas coisas nesse arco também da história, que fica muito interessante. Então a gente tem a fantasia e também essa dramaticidade. Então ele não é exatamente um livro leve, apesar de ter essa premissa meio mágica, ter um fauno, né, ter uns elementos mágicos ali, não. Ele tem momentos bem densos, ele traz muitas reflexões e traz esse momento da história da Espanha que aconteceu de verdade. Mesmo quem já assistiu o filme, eu recomendo ler o livro, porque ele não é simplesmente o roteiro adaptado do filme. A Cornélia Funke também escreveu 10 contos a mais pra gente entender melhor a história. O que são esses 10 contos? Todos eles têm a ver com algum personagem ou algum elemento que a gente já conhecia da história, mas que nunca tinha sido explicado. Então isso foi criação dela. Obviamente o Guilherme Del Toro aprovou, mas então a gente vai ver coisas como a criação do labirinto, né? O porquê que ele foi construído, como que ele foi construído. A gente vai conhecer o mundo subterrâneo que o fauno fala. A gente vai ver o rei e a rainha. A gente vai ver aquela parte que ele cita, que a princesa Moana fugiu. Vai ter uma passagem também, um conto que fala um pouquinho sobre o Homem Pálido, aquele que a Ofélia enfrenta em um dos desafios, que tem os olhos nas mãos, né? Aquela criatura que a gente fica até com medo. Enfim, temos muito conteúdo a mais no livro, então por isso que eu acho que vale a pena ler. A escrita da autora é bem fluida e apesar de ser um livro denso e melancólico em algumas partes, é uma leitura muito agradável de se fazer. Ele traz muitas reflexões, a gente fica meio triste em algumas passagens, a gente fica pensando muito no final dele também, mas ao mesmo tempo eu, pelo menos, fiquei muito encantada com a história. Primeira vez que eu vi esse livro foi numa livraria no começo do ano passado, 2020, e eu não sabia que tinha livro, eu sempre gostei do filme, e quando eu vi ele, eu surtei, foi amor à primeira vista, porque eu achei ele a coisa mais linda que eu já tinha visto na minha vida até aquele momento. Então eu vou fazer um tour, vou mostrar um pouquinho dele aqui pra vocês. A capa é dura, tem uma qualidade bem boa, tem essas ilustrações muito bonitas, com esse efeito aqui em alguns elementos que fazem eles brilharem. Que ela tá na entrada do labirinto. A entrada do labirinto era exatamente assim no filme. A lombada também é bem trabalhada, bem bonita. Contracapa continua, né, o mesmo conceito de desenhos, com a sinopse do livro.
Os cortes são coloridos, o que ficou muito bonito, porque combinou. Tem esse fitilho preto. Dentro dele, a gente vê o desenho de um labirinto. E a gente observa esse trabalho gráfico, né? A diagramação. Ficou tudo impecável. O livro remete a livros antigos de contos de fada, o que é bem legal. O início dos capítulos são assim. A qualidade dele é muito boa, realmente. Os contos a mais que a Cornélia escreveu, a gente reconhece eles assim, eles estão no meio, né, do livro, então tem ilustração, tem o título deles, e as páginas dos contos são todas assim. E são 10 contos curtinhos, aí depois continua o livro. Ele tem ilustrações lindíssimas. Realmente vale a pena ter esse livro na estante. O final dele também tem um labirinto, igual no início. Eu vou deixar o link para comprar o livro na Amazon aqui na descrição. Se você quiser comprar por esse link, você vai estar ajudando o canal. Qualquer coisa que vocês comprarem pela Amazon usando meu link, vocês vão estar me ajudando. E outra coisa que me ajuda também, que ajuda o canal, é curtir o vídeo se você gostou, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Então, faça isso, por favor. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistirem até aqui. Até semana que vem e tchau!